Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Eu sou o professor Rafael Figueiredo e hoje eu vou ensinar uma técnica para vocês acertarem sempre na mosca. Suponha que você seja um arqueiro de altura H e esteja a uma distância X do alvo, em que esse alvo, a altura do centro até o solo, seja Y. E V0 seja a velocidade de lançamento da flecha e θ o ângulo de lançamento em relação horizontal. Considerando apenas a aceleração da gravidade e desprezando os efeitos de resistência do ar, a equação que descreve a trajetória dessa flecha é dada por essa expressão aqui. Supondo que você tem 1,80 m, o alvo esteja a uma distância de 30 metros, y seja igual a 1, V0, 24 metros por segundo, e aceleração da gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado, qual que deve ser o ângulo θ para você acertar o alvo em cheio? Bem, esse ângulo tem que satisfazer essa relação aqui. Esse é um problema conhecido como lançamento oblíquo. Existem vários outros problemas equivalentes, os quais podemos mencionar o lançamento de uma bola entre dois jogadores de futebol americano, um jogador de basquete arremessando a bola para uma cesta, um jogador de golfe dando uma tacada e até mesmo aviões lançando mantimentos para pessoas no solo. Pelos valores de H, V0 e G assumidos anteriormente, são exibidas nesse gráfico as trajetórias para 4 valores de θ: π sobre 3, π sobre 4, π sobre 8 e π sobre 24. Podemos observar que para os 3 maiores valores de θ, a flecha alcança uma distância maior do que 40 metros. Enquanto que para θ igual a π sobre 24, ela cai antes de atingir o alvo. A trajetória para esse valor de θ é descrito por essa curva em amarelo. A pergunta que não quer calar: qual que deve ser o ângulo de lançamento para acertar o alvo em cheio? A partir da equação da trajetória da flecha, podemos subtrair de ambos os membros o valor de H, nesse caso 1, onde obtemos essa expressão da direita. Assim, os valores de θ, que são raízes da função f, são os mesmos valores para a flecha atingir o centro do alvo. O gráfico da função f é exibido por essa curva em vermelho. Podemos observar que no intervalo de 0 a π sobre 2 ela possui duas raízes. Uma no subintervalo de 0 a π sobre 8 e a segunda no subintervalo de 3π sobre 8 a π sobre 2. Em raros os casos é possível obter as raízes exatas de f, como ocorre, por exemplo, se f fosse um polinômio fatorável. Através de técnicas numéricas é possível obter uma solução aproximada, em alguns casos tão próxima da solução exata quanto se deseja. Assim, o objetivo desse tópico é aprender algumas das técnicas numéricas para encontrar zeros de funções. Após aplicar um desses métodos, foi possível estimar as duas raízes de f. θ aproximadamente 0,2393, cuja trajetória é descrita por essa curva em verde, e θ aproximadamente 1,3048, cuja trajetória é descrita por essa curva em azul. Podemos observar que em ambos os casos a flecha atinge o alvo no centro. Nos vemos na próxima videoaula, em que estudaremos os pré-requisitos exigidos para a aplicação de cada método para estimar zeros de funções. Um abraço!